primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, ele vos escolhi. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não vier, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhuma outra fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai Santo, por tua palavra. Obrigado, meu Deus, nosso Deus, por tudo que está acontecendo esta noite, aqui na casa de oração do Senhor. Louvamos o teu nome, meu Pai, por tua bondade para conosco, por nos conduzir até aqui, para assim ler várias porções da palavra do Senhor. E desejamos, ó Deus, que o Senhor aplique em nossos corações, de maneira que possamos viver, Pai, a tua palavra e dar testemunho da palavra do Senhor, no poder do seu Santo Espírito. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, o maior símbolo de humildade e de simplicidade que essa terra já viu, que esse mundo já viu, você sabe que é Cristo. Aquele que era rico se fez pobre. Pobre, mas riquíssimo. Ele se comparou com um cordeiro. Já pensou? O Rei da Glória se comparar com um cordeiro, o qual, não um cordeiro, um possante, mas um simples cordeirinho, enroscado lá no arbusto, lá no Monte Moriá, que Abraão pegou para sacrificar no lugar de seu filho. Esse é o nosso Jesus. E eu fico assim, assombrado com a forma que ele nos ensina, como ele expressa a sua simplicidade para nós. Jesus, ele poderia ter se comparado com, por exemplo, trazendo para os nossos dias, ele poderia ter se comparado com uma castanheira, por exemplo, uma árvore imponente, que não fica debaixo da sombra de ninguém, de nenhuma outra árvore. Ele poderia ter se comparado com o cedro do Líbano, das regiões onde ele estava. Ele poderia ter se comparado com um sicômoro, por exemplo, que foi aquele cobrador de impostos subiu, o nome dele? Zaqueu. Mas não, ele se comparou com o quê? Uma videira, irmãos. O que é uma videira? Qual é o significado disso? Apenas uma breve meditação, irmão. Eu quero correr aqui. Por que Jesus se compara com uma videira? E por que ele diz aqui que não apenas existe videira verdadeira? Se ele diz que ele é a videira verdadeira, é porque tem videira falsa. Mas por que, em primeiro lugar, por que ele se compara aqui com uma videira? Porque a videira não se sustenta sozinha. Ela precisa ser escorada. Senão cai. O vento vem e joga para o chão. Ele, o Rei da Glória, Jesus Cristo, para nos dar exemplo, ele se compara com uma videira. Para quê? Isso nos ensina o quê? Você precisa de sustento. Você precisa ser pego pela mão e ser guiado na caminhada. A videira precisa ser escorada. Por que ele não se comparou com uma oliveira, por exemplo? Para nos dar esse ensinamento de que nem você, nem a mim, nós não andamos sozinhos. Nós precisamos estar sustentados. Ele precisa estar segurando na nossa mão para que possamos andar. Irmão, quando Deus vira o rosto,
Vocês se lembram que ele fala em várias vezes, em várias situações, que ele endureceu o coração de Faraó, endureceu o coração de fulano, de cicrano. Ali ele está dizendo que ele apenas tirou o rosto. E aquele que já era fraco e propício a cair, caía. Somos nós. Se o Senhor virar o seu rosto, se o Senhor tirar, soltar a nossa mão, nós caímos. É por isso que ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Olha só, eu sou a videira verdadeira, eu estou firme, eu que me sustento, eu que aguento todas as intempéries dessa vida, deste mundo, e vou adiante. Não, ele está dizendo aqui, meu pai é que me plantou, meu pai é que me sustenta, meu pai é que me diz o que tem que fazer, e eu obedeço e faço. Esse capítulo aqui, irmãos, está tratando de um assunto onde fala que nós, fora dessa videira, nós não temos nem como sequer dar um passo. Como nós lemos aqui, essa videira, ela produz muitos frutos. Essa videira produz fruto através de seus ramos. E essa videira é Cristo, e os ramos dessa videira é a sua igreja, é o seu povo. Interessante, irmãos, aqui a palavra do Senhor, ela nos ensina de forma assim tão simples. E esse capítulo aqui é um desses capítulos simples do ensinamento de Jesus. A palavra do Senhor, ela não é descontextualizada, ela é sempre contextualizada com o momento, com a hora. Jesus está se colocando aqui como uma videira porque era algo da cultura daquele tempo. Ninguém ali naquela região não sabia o que era uma videira. Todos ali naquela região sabiam como cultivar uma videira. Ele sabia que uma videira para crescer precisava ser escoradinha desde pequena, colocado um fio, uma haste, amarrada, cordãozinho, e guiando, e colocar estacas para ela subir, colocar um arame. Ele sabia que uma videira era assim. E ele sabia que uma videira para produzir frutos precisava ser podada. E brotos ruins eram retirados daquela videira. Brotos bons ficariam. Jesus ensina isso aqui nesse capítulo. Né? Só dar um exemplo simples para vocês aqui. Quando ele fala que aquele que não está, o ramo que não está produzindo é cortado e jogado fora. No quintal da minha casa tem um pé de goiaba, nasceu lá um pé de goiaba no fundo do quintal. Era só aquele talinho seco. Eu fui lá e cortei ele no meio, check. Nasceu 3 galhos. Os três galhos que saiu, eu cortei de novo, nasceu mais 3 em cada um. Os 6 galhos que saiu de cada ponta, eu cortei de novo, nasceu 9. Está lá uma goiabeira no fundo do quintal, que todo dia de manhã eu tiro uma sacola de goiaba. Parece mentira. Mas a videira e a goiaba procede da mesma forma. Se você tem um pé de goiaba na sua casa, corta ele todo, deixa só o estoco. Você vai ver sair ramos frondosos e cheio de goiabinha. Já nasce com as goiabinhas. Quando ela produzir, que amadurecer, você corta toda de novo. É assim que produz goiaba. É assim que produz uva. É assim que produz uva. Jesus está nos ensinando aqui através da videira. Eu sou a videira verdadeira. E aí, olha, quando procede aqui. Eu sou a videira verdadeira, né? E meu pai é o agricultor. A videira falsa, meus irmãos, ela não precisa de cuidado. Nem precisa de cuidado. Mas também passa tempos, décadas para produzir um frutozinho. Olha, tudo isso nos ensina. O Senhor está nos ensinando aqui. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira, é porque essa sim, essa produz. Essa tem resultado. Mas cuidado com as videiras bravas. Cuidado com elas, porque elas existem. Senão ele não faria aqui, não falaria aqui, eu sou a videira verdadeira. Ele só dizia, eu sou a videira e pronto. Mas ele está dizendo, tenha cuidado, porque é a videira verdadeira. Brávias. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza muito mais ainda. Lembra do que eu falei? O agricultor, a sua videira, durante aquele período, ele poda ela todinha e fica prestando atenção nela. Né? Ali vai sair vários ramos, já com os seus cachos. Mas vai sair vários ramos que vai sair por ali. Se o agricultor não estiver atento, ele vai chupar toda a seiva, toda a vitamina, todos os ingredientes daquela planta, os nutrientes, e os cachos de uva vai ficar minguado.
Então o agricultor precisa estar atento para ir lá e cortar aqueles ramos. Então joga para fora, ele vai secar, quem ser queimado. E isso já serve para uma aplicação para mim e para você. Será que no nosso meio, será que na nossa vida como cristão, nós não estamos sendo apenas um broto? Um desses ramos que está no meio da igreja do Senhor, apenas passando ali um tempo na sombra, e que o Senhor logo, logo vai cortar? Irmão, isso é uma aplicação que precisamos fazer aqui do texto. Está aqui do texto. A palavra do Senhor diz que a gente precisa, né, analisar a nós mesmos. São vários textos aqui que eu separei para ler, mas não dá tempo, não. O Senhor diz que nós temos que analisar a nós mesmos. Veja se é que você está na fé ou não. Verifique você mesmo. Olha, analisa, examina-se a si mesmo. Veja se você é um desses brotos, desses ramos frondosos, mas não vai dar fruto, vai apenas sugar a planta. E ele diz que esses brotos têm que ser cortados. E vai ser lançado no fogo, certamente, né? Mas se você deu fruto, o Senhor vai podar você. E o que isso significa? Deus corrige os filhos que tem. Deus quer que você produza fruto. Por isso que Ele poda você, para você. Quanto mais você produz fruto, o Senhor poda você, para você produzir mais ainda. Tanto é que quando você começa a ler as Escrituras, meus irmãos, quando você começa a se aprofundar na palavra de Deus, você vai percebendo que você é um miserável. Quanto mais você lê as Escrituras, mais você percebe que é um miserável. É o Senhor podando você. É o Senhor colocando a verdade diante dos seus olhos e para te podar. Quando você mais estuda, que você vai começar a se achar, quando você depara com a palavra, você vê, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o Senhor lhe poda. Poda para que você dê mais fruto ainda. Tanto é que quando você se sente fraco, quando você olha para você mesmo e vê que você não passa de um miserável, irmãos, logo em seguida o Senhor lhe mostra a força que está em você. O Senhor faz você produzir. Agora a pergunta que fica, mas que fruto é esse? Que o Senhor quer que eu dê fruto? Basta que você abra lá, bora abrir rapidinho. 2 de Pedro, capítulo 3. Só para você entender o que é esse fruto que o Senhor quer que você produza, que há muitos crentes, há muitas igrejas que às vezes até, como é que fala? Entristece seus membros com certas acusações. Tipo assim, irmão, você está na igreja há tantos anos, nunca você trazer uma pessoa para a igreja. Irmão, você está na igreja no banco há tanto tempo, nunca vi alguém chegar, um convidado por você. Isso é uma tristeza. Isso é uma, vamos dizer assim, uma falácia, uma palhaçada, uma falta de amor para com o irmão. Irmão, isso não é o fruto que o Senhor está falando para você produzir. Quando você abrir lá a 2 de Pedro, capítulo 3, lá vai dizer para você o que é o fruto que o Senhor requer que você tenha. O fruto que você precisa exercitar na sua vida. Quem abriu, quiser ler, pode ler a partir do versículo 3. 2 de Pedro 1. Vou ler para você, ó. Isso aqui sim é o fruto do Espírito. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que produzem a vida e a piedade, que conduzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua eterna glória e virtude. Já percebeu o que é fruto do Espírito já aí no começo? Conhecimento completo daquele que te chamou, por sua glória e virtude. Ou seja, quando você debruça nas Escrituras para conhecer Deus, isso aí já é um fruto do Espírito na sua vida. E ele continua. Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência é um fruto também do Espírito, associai com a vossa fé, fruto do Espírito, a virtude, fruto do Espírito, com a virtude, o conhecimento, fruto do Espírito, com o conhecimento, o domínio próprio, fruto do Espírito, com o domínio próprio, a perseverança, fruto do Espírito, com a perseverança, a piedade, fruto do Espírito, com a piedade, a fraternidade, fruto do Espírito, com a fraternidade, o amor. É esse o fruto do Espírito que o Senhor quer que você produza. É por isso que o Senhor te envergonha.
É por isso que o Senhor te humilha. Quando você lê, debruça na palavra para ler, Ele faz você se revelar. Ele faz revelar o que está dentro do seu coração. E Ele te poda. Ele, ó, não é por aí não, é por aqui. Por que Paulo fala assim, ó, retira o espinho da minha carne? Por várias vezes Paulo pediu, e o Senhor disse para ele, minha graça te basta. Minha graça te basta. Por isso, para que ele seja usado, para que ele fosse usado. Então, para mim e você ser usado pelo Senhor, nós precisamos de produzir esse fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, meu irmão. Eu e você, nós precisamos ter. E não se engane, não é outra coisa. O fruto do Espírito é esse. E o maior deles é o amor. Todos os demais vão passar. Mas o amor vai continuar. É por isso que várias vezes que na leitura do capítulo, você viu ele dizer, amai uns aos outros. Amai uns aos outros. Né? E ele continua aqui, tenho ainda 5 minutos. Né? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira. Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vocês se lembram, aqui ainda de João 3, versículo 27, que diz, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. O presbítero Carlos, até me disse que eu sou o presbítero do João 3, 27. Porque dificilmente eu não falo na minha pregação, na minha oração, esse versículo. Porque é isso mesmo. Você não pode ter nada. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Você não pode produzir o fruto do Espírito se o Senhor não der graça para você produzir. É por isso que nós cristãos não temos como sermos orgulhosos. É por isso que Cristo nos dá o exemplo da simplicidade, da humildade. É porque ele dependia do Pai para ser sustentado aqui nesse mundo, para fazer a obra que ele veio para fazer. E eu preciso do sustento desse Espírito para me iluminar o entendimento, para me viver a minha caminhada, andar a minha caminhada, sem atropelar ninguém, sem me achar, sem olhar para o outro acima, não, mas sempre um pouco mais abaixo. Meu irmão, você não pode ter nada se Deus não lhe der. E Ele nos chama a glorificar o Pai, como Ele glorificou. Como é que nós glorificamos o Pai? Fazendo o que 1 Coríntios 10, 31 nos ensina. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. E como é que eu vou fazer isso? Coisa simples que ele disse aqui, não foi? Quer comais, quer bebais. Como é que eu posso fazer isso para a glória de Deus? Em obediência. Sempre lembrando de que, até mesmo para engolir um bocado, o Senhor tem que me dar apetite. Eita, meus irmãos, como nós precisamos desse Deus. Como nós necessitamos desse Senhor. Já falei aqui um dia, não sei se foi na vigília passada, quando o Senhor enviou o Senhor enviou Moisés a Faraó para retirar seu povo de lá. Moisés então disse, mas quem eu vou dizer que tu és? Qual é o teu nome? Diz para ele que eu sou, só isso. Esse sou significa Marcos Nas, que é o pastor titular da igreja de Goiânia, agora. E num estudo maravilhoso dele, eu descobri algo interessante, que nunca vi falar em outro pastor, ninguém falar. Mas ele disse, olha, você sabe o significado dessa palavra, um dos significados, e talvez o principal deles, é isso, ó, o sopro de vida. Quando Deus disse para Faraó que eu sou, ele já sabia o que significava isso. No hebraico significava isso. Ele sabia que se ele tirasse, Deus retirasse o fôlego de vida, ele morreria lá mesmo, diante de Moisés. Então, que ele não endurecesse o coração, deixasse o povo dele sair. Eu sou o que sou. Não posso ser limitado por nomes, por nada. Eu sou ilimitado. Eu sou o que sou. Eu sou a existência. Você é para sobreviver, você é para beber, você é para dormir, você precisa de mim. Por isso deixa meu povo sair. E assim somos nós. Não deveremos nunca ser orgulhosos. Temos que ser sempre humildes. E aí, olha só, olha o versículo 16 aí, que essa humildade então fecha, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Humildade, simplicidade, nunca achando que você deve, precisa, merece alguma coisa, sempre lembrando, Cristo, foi Ele que fez por mim, foi Ele. Ele. E nós ouvimos ainda há pouco, né, do nosso prefeito Carlos, sobre a missão do Consolador, o verso 26, 27 vai nos relembrar isso. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vos também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Louvado seja Deus que nos enviou o Espírito Santo bendito para poder enxergar, né, o poder de Deus, sua palavra, e também enxergar a nós mesmos. Se não fosse o Espírito Santo, o Consolador, jamais enxergaríamos a nós mesmos. O Espírito Santo atua na nossa vida como um espelho. Quando a gente lê a palavra, ele atua na nossa mente e faz que olhemos para a palavra como se fosse um espelho. E olhando para nós mesmos, entendemos o quanto necessitamos do guiar desse Espírito. Senão jamais completaríamos a nossa caminhada, a nossa jornada. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por tua bondade, Deus, que nos ensina, ó Deus, que nos corrige, que nos chama à simplicidade, à humildade, que nos chama a entender de quem é tu, ó Deus, Deus grandioso, todo-poderoso, o Deus que nos trata como filhos, não como bastardos, nos corrige, nos poda e faz que caminhemos de maneira que honremos o teu nome. Muito obrigado, Deus. Abençoa a tua igreja aqui presente, cada família aqui representada, que no decorrer dessa vigília, tudo que iremos fazer ainda, seja tão somente pelo louvor da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Momento dos jovens agora, né?